Me permita chamar você de meu companheiro de jornada. Essa vai ser uma jornada muito profunda rumo ao entendimento do propósito. Essa é uma discussão filosófica, existencial, de milênios. E para mim e para você agora, neste tempo presente, é crucial e não é diferente. Então eu quero te chamar de meu companheiro de propósito, meu companheiro de jornada. E para começar a nossa primeira aula, eu quero te dizer que nós chamamos esse primeiro bloco de bloco Eureka. Por quê? Porque vai ser o tempo de grande descoberta. Vai ser momento de cair a ficha, de percepções, de entendimento de coisas que você não entendia, de caminhos para os quais você não tinha explicação. E nessa primeira aula, eu quero te convidar para uma primeira dinâmica que tem a ver com voltar para a semente. Uma semente comum, semente de árvore. E quando você pega a semente na mão, ela é tão pequenininha, ela é tão ínfima. E eu quero te perguntar, o que você enxerga na semente? O que você vê numa simples semente? Alguém pode dizer, eu vejo uma árvore, eu vejo uma planta, mas eu quero te falar que dentro dessa pequena semente tão ínfima, e há sementes inclusive menores do que essa que você vê aí na sua tela, tem não apenas uma árvore, o potencial de vida de um ser vivo, que é uma árvore, mas dentro dessa semente tem o potencial de uma floresta inteira. E eu fico imaginando quando, por exemplo, você pode pegar um dos nossos presidentes, quando o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi presidente há algumas décadas, há década e pouco atrás, quando ele era um bebê e a sua mãe o via, o que ela enxergava nele? Certamente ou dificilmente ela via mais do que um bebê. Uma criança pequena, frágil, dependente, desprotegida. Mas será que ela foi capaz de enxergar dentro dele um futuro presidente do Brasil? E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem a ver com você. Você é esta semente. Você tem um potencial colocado, plantado dentro de você. E quando nós falamos então e começamos a falar sobre propósito, nós estamos então cavando um pouco mais fundo sobre esse projeto existencial, sobre esta realidade, sobre esta identidade, sobre a sua identidade. E eu fico aqui imaginando, e a sua mãe, quando tinha você bebê ainda, pequeno, recém-nascido no colo, o que ela via? Será que ela enxergava o futuro, o potencial, as possibilidades, os desdobramentos, tudo que você seria, viveria, conquistaria, realizaria? Então, veja bem, quando nós falamos de propósito, nós estamos entrando numa dinâmica muito profunda que vai além daquilo que os seus olhos naturais podem perceber ao seu redor. Vai além do relatório das circunstâncias e da leitura das circunstâncias que você faz no seu dia a dia. E eu gostaria de te lembrar agora de uma outra imagem que nós temos aí, que você vai ver, que é o clipe e o microfone. Dá uma olhadinha. Quando o clipe surgiu, esse objeto tão pequenino, você pode pensar que é uma coisa ínfima, mas eu quero te dizer que isso aí se tornou algo popular e uma das coisas mais comuns em escala planetária. Mas quando o clipe nasceu, quando ele surgiu, quando alguém idealizou o clipe, qual a identidade, o que ele planejou
para esse objeto tão pequeno. E ao lado do clipe você tem a foto aí do microfone. A mesma coisa nós podemos ver e comparar, usar esses dois objetos aí para a nossa dinâmica aqui. O que tem dentro do microfone? E o que tem dentro do clipe? O que tem dentro da identidade de um mero clipe, um objeto aparentemente sem nenhuma sofisticação, sem nenhuma tecnologia, comparado com o microfone que tem muito mais tecnologia e que tem muito mais complexidade. Mas vamos comparar algumas coisas aqui. Qual a identidade de um e de outro? Qual a identidade do clipe? Quem é ele? E para você responder sobre a identidade tanto do clipe quanto do microfone, você pode caminhar na direção de perguntar para que eles nasceram, para que eles surgiram, quem os idealizou, quem os visualizou, planejou a sua existência, na verdade, estava procurando resolver uma necessidade, um problema, suprir uma demanda. E é interessante que o seu fabricante, que é a pessoa invisível, tanto atrás do clipe quanto atrás do microfone, idealizou um potencial, em primeiro lugar, e um propósito, tanto para o clipe quanto para o microfone. E ao idealizar o propósito, ele colocou dentro do clipe e dentro do microfone um potencial para funcionamento, para performance. E aí você vai perceber que essas coisas vão definindo a identidade tanto do clipe quanto do microfone. E o que veio primeiro? O que surgiu num primeiro momento? A realidade do objeto feito, fabricado, palpável, táctil, tanto do clipe quanto do microfone, ou foi primeiro no âmbito apenas de uma concepção, de uma ideia? Sabe, todas essas coisas, por incrível que pareça, se aplicam diretamente a mim e a você. Alguém idealizou você, algo idealizou você. Você não veio do zero, do nada absoluto. E é interessante que, seguindo aqui a nossa dinâmica do clipe e do microfone, qual que é o potencial que tem dentro de um clipe? É o potencial de segurar papéis. É o potencial de mantê-los seguros, mantê-los unidos, de organizar a bagunça da mesa de um escritório, de uma escrivaninha. Mas qual é o potencial dentro de um microfone? É captar o som. Ele tem uma membrana extremamente sensível. E essa membrana sensível ouve o som, transforma esse vibrar do som em ondas elétricas através de um circuito eletrônico e transmite esses sons que se transformaram em ondas elétricas para um amplificador e você ouve. Você consegue ouvir o que o microfone ouviu, ou captar, perceber o que o microfone percebeu. Agora é interessante que o potencial dentro de um e de outro é completamente diferente. Um microfone e um clipe nasceram com uma identidade, um potencial e um propósito diferente um do outro. E é interessante, vamos só elocubrar aqui juntos. O que faz o clipe feliz? Pensa comigo aqui. O que faz o microfone feliz? O que faria um clipe feliz é cumprir completamente a razão da sua existência. Eu nasci para segurar papéis. E um clipe, então, é feliz, é realizado, é satisfeito quando ele cumpre a função de segurar papéis. E o que faz, então, um microfone feliz? O microfone é feliz quando ele consegue captar sons de maneira profissional, sensível, e transmiti-los e enviá-los, e cumprir, então, a razão da sua existência, manifestar o potencial que foi plantado dentro dele. E, finalmente, nós podemos fazer, para terminar aqui a nossa rápida dinâmica,
uma comparação. E o que aconteceria se o clipe se metesse em virar microfone ou em querer dar uma de microfone? Eu te falo que o clipe seria a pessoa, ou o objeto, ou a coisa, ou a entidade mais infeliz e incompetente e mal encaixada e mal resolvida que possa existir. Da mesma forma, se o microfone se metesse em ser um clipe, ele seria o clipe mais infeliz, mais incompetente, mais desajustado, mais incompatível com a função, porque ele não tem dentro dele, com toda a sua sofisticação, a habilidade e o potencial de segurar papéis. Sabe, aplicando isso para você e para mim, eu quero te falar que, na verdade, você e eu somos esse clipe e esse microfone. Isso aqui é só uma dinâmica superficial, rápida. E quando a gente fala então de propósito, nós estamos falando do significado da vida, da razão da sua existência, do porquê você respira, ama, é consciente, pensa, planeja, sonha, idealiza, almeja, aspira, anela. E é interessante, todas essas coisas tão ricas, profundas, que estão dentro de você, infelizmente, na maior parte das pessoas, isso é absolutamente inconsciente. As pessoas não têm consciência de propósito, ou consciência de razão existencial, de propósito existencial, de projeto de vida. E quando nós falamos então do significado da vida, isso aponta para essas três coisas que são, como eu já disse, uma questão filosófica fundamental de milênios. E esse significado da vida, ele está diretamente conectado, intimamente conectado a essas quatro questões aqui. Ao propósito, ao porquê você vive. A questão da razão da sua vida. A segunda coisa tem a ver com a sua identidade, com quem é você. E dentro de você tem as suas características únicas, as suas peculiaridades e o seu potencial. Nós vamos voltar nesse assunto mais tarde. Mas não apenas isso. Para você entender e cavar mais fundo sobre o significado da vida, você vai perceber que isso passa por uma questão de tomar pé da própria existência, de tomar as rédeas dos próprios destinos. Você se responsabilizar pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios caminhos, por onde você vai, avança. E essa responsabilidade de tomar pé do próprio destino tem a ver, então, com esse desembocar nessa realização existencial que nós estamos chamando aqui no nosso flip chart de prazer. Prazer aqui, na verdade, representa satisfação, sentimento de realização existencial, sentimento de alegria, de completude, de felicidade, de estar em linha com a vida, de se sentir como o peixe dentro do aquário, se sentir completamente em paz, em conexão, em alinhamento pleno com todo o universo. E é interessante então que quando nós falamos sobre esse caminhar rumo ao propósito, isso na verdade é uma jornada de descoberta, é uma jornada de entendimento, de insights, de percepções e, por que não dizer, de revelação, de percepção, que vai além do natural. E caminhando nessa nossa jornada juntos, meu companheiro, minha companheira de jornada rumo ao propósito. A primeira coisa, nós precisamos definir, então, o que é o propósito. E nós temos aí no nosso slide uma boa definição do que é propósito. Propósito é a intenção original, é o porquê, a razão pela qual alguma coisa veio existir. Qual é o propósito de um clipe, uma chave de fenda, uma luva, o motor de uma nave,
os bancos de memória do Google, por exemplo, as lentes de um poderoso telescópio astronômico, o treinamento de 7 anos que alguém faz numa universidade de medicina, o Congresso Nacional nosso lá em Brasília, a ONU, tudo isso tem a ver com um projeto, com uma idealização, um sonho, um caminhar. E isso vale para a sua vida pessoal, isso vale para você pessoalmente, isso vale para a sua vida. Então, uma boa definição de propósito é a intenção original de alguma coisa. Então, quando nós falamos do seu propósito existencial, nós estamos falando da intenção original. Para que você veio a esse planeta? Por que você nasceu? Por que você respirou o seu primeiro suspiro nesse planeta? Qual a razão de você ter consciência? Essa consciência que você tem aí agora, neste exato momento. E é interessante que essa definição caminha também para a pergunta, né? Qual a razão? Né? Qual o projeto, o porquê da sua existência nesse planeta? Qual ação você vai ter nesse planeta com todas as dezenas de milhares de conexões e pessoas e circunstâncias, e experiências e vida e sofrimento e desafios e respostas e perdas e dor e empolgação e inspiração e projetos que você vai implementar ao longo das décadas que você vai gastar nesse planeta. Então, propósito tem a ver com essa razão da sua existência. Mas mais do que isso, é o porquê de algo. É a razão objetiva, é o para que aquilo foi feito, para que aquilo veio à existência. Qual a intenção básica, fundamental. E aí, caminhando então nessa direção de compreender de maneira bastante profunda o propósito, a primeira pergunta, ou a primeira afirmação, melhor dizendo, é afirmar que o propósito veio a existir, ou ele surgiu, ele nasceu antes de você mesmo existir. É muito forte essa afirmação. Então, antes mesmo de você existir, já existia o propósito, já existia a intenção, já existia o porquê. E é interessante quando você olha o maravilhoso, harmônico encadeamento de coisas na vida, nos ecossistemas, na natureza, em todos os níveis da matéria, da consciência, de todo o funcionamento da realidade objetiva, você vai perceber que há um porquê para cada uma das coisas que existem. Há um porquê para todas as leis físicas, eletromecânicas, eletromagnéticas, biológicas, termodinâmicas. Há um porquê de toda a interação, de todo o encadeamento. Há um lugar para cada coisa que existe objetivamente neste nosso universo. E você e eu não somos a exceção disso. Há um porquê de você estar aqui. Há uma razão de você estar aqui. E nós afirmamos agora há pouco que primeiro surgiu o propósito e depois surgiu a sua existência. E essa é uma afirmação muito forte. E quando nós falamos que primeiro veio o propósito antes da sua própria existência, nós podemos dizer também que o propósito, a sua razão existencial é, em última análise, também o seu destino final. É o porquê que você vive. É a razão que te chamou à existência. Então, quando nós falamos aqui que o propósito é também o seu destino final, esse complô universal que trouxe você à existência, na verdade, já
foi lá no final e anteviu o seu propósito, o seu destino final, a sua última parada, o porquê que você viveu e gastou seus dias e aplicou o seu potencial com todas as suas escolhas, iniciativas, decisões. E é muito forte nós dizermos também que o propósito, o seu propósito existencial, ele exigiu o seu começo. Então, o seu início foi requerido pelo seu propósito que já viu o seu destino final. Isso pode nos chocar um pouco. E é interessante que quando nós falamos todas essas coisas, isso tem muito a ver, especialmente se você é alguém que acredita em Deus, e o propósito desse curso é trazer uma dimensão cristã do propósito. Eu quero te convidar a ler comigo aí no nosso slide o texto de Isaías 46:10 na versão inglesa NIV. E é interessante que nessa versão inglesa aqui da NIV você tem algo muito interessante, que é um pouquinho, é uma nuance diferente daquilo que nós temos em língua portuguesa. Ele diz lá: I set the end from the beginning and make known from ancient times what is yet to come. E o que Deus está falando na verdade? Se você avança para o próximo slide aí, você vai ver a tradução em português. Eu faço o final a partir do começo, Deus diz. Olha que coisa louca. Isso é de queimar a cachola. Eu faço o final a partir do começo. E eu faço conhecido nos tempos antigos aquilo que será no futuro. Quer dizer, Deus passeia nessa coisa de passado, presente e futuro. Ele é atemporal. E uma coisa interessante, o propósito, o meu propósito permanecerá e eu farei o que me agrada. Uma coisa extraordinária aqui então é que ele foi lá no fim, conheceu você, conheceu o seu propósito, chamou você à existência e por causa de te chamar à existência, estabeleceu no seu começo o seu projeto, o seu propósito e colocou dentro de você todas as características detalhadamente ao longo da sua vida inteira, os seus dias de vida, os seus anos de vida, a somatória de todas as influências, experiências, todas as suas escolhas, todas as suas tendências, todas as suas inclinações, todas as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, tudo isso foi plantado dentro de você e uma inclinação para propósito foi colocada dentro de você. E é interessante que todas essas coisas já foram estabelecidas e nós podemos dizer, o seu fim já foi estabelecido com o seu começo. Isso é muito forte. Então, lá no seu começo, seus primeiros momentos de vida, vamos voltar ainda até no útero materno, seus primeiros segundos de concepção, o seu fim já tinha sido estabelecido desde o seu começo. E quem alinhou essa coisa misteriosa, existencial, transcendental dentro de você foi esse autor, foi esse designer inteligente, foi esse fabricante. Da mesma forma que há um alinhamento pleno, perfeito, harmônico de todas as coisas na natureza, não apenas as coisas visíveis, mas também todas as leis que regem essas coisas visíveis, materiais ou vivas, que respiram, que têm começo, meio e fim, que passam a existir, vivem a sua vida
durante algumas décadas no planeta e eventualmente perecem, morrem, passam, esse mesmo ente, ele estabeleceu dentro do seu começo algo que caminha para essa segunda frase que eu escrevi aqui no flip chart. Todo produto, e vamos chamar esse produto aqui como algo entre aspas, eu estou falando aqui de você, todo produto nasceu primeiro na mente do seu fabricante. Qualquer produto, qualquer coisa. Vamos pensar, por exemplo, aqui sobre este simples pincel atômico. Antes dele existir objetivamente, ele surgiu na ideia, na concepção, na visão do seu idealizador, do seu criador, do seu fabricante. E muito mais do que um pincel atômico, você pode ter por exemplo, um tablet de qualquer marca, que é N vezes, infinitamente mais complexo. Antes dele existir objetivamente, você tateá-lo, pegá-lo, utilizá-lo, antes dele existir, ele foi criado, antevisto, contemplado, percebido em todos os seus detalhes, com todo o seu potencial, com toda a sua performance, com todas as suas possibilidades de futuro, dentro de um plano de visão. E é completamente correto nós dizermos também que então você nasceu primeiro na mente do fabricante. E esse fabricante que anteviu você, planejou você, idealizou você. Lá na frente, na nossa jornada rumo ao propósito, você vai ver o tanto que isso é fundamental. Definir a sua origem, de onde você veio. Se você é só poeira de estrela, isso vai definir filosoficamente e de maneira existencial a maneira que você vai responder diante de todas as circunstâncias da vida. E vai determinar a resposta ética, moral, filosófica, comportamental, em cima do que você vai gastar toda a sua vida e fazer todas as suas escolhas. Então isso não é uma questão secundária, é na verdade fundamental. E caminhando aqui, falando de mim, de você, que nós estamos chamando aqui no flip chart de produto, cada produto tem em si todos os detalhes e todo o potencial para garantir o seu sucesso, o seu êxito. E essa é outra coisa extraordinária, meu companheiro de jornada. Tudo que você olhar, tudo que existe, todas as coisas, foram idealizadas primariamente para o êxito, para o sucesso. Todas as coisas que você puder pensar, imaginar ou ver, não foram idealizadas para fracasso, senão elas não estariam aqui. Qualquer peixe, qualquer animal, qualquer réptil, qualquer mamífero, qualquer planta, qualquer borboleta, qualquer inseto, qualquer estrela, qualquer astro, qualquer pessoa, qualquer ente, qualquer rio que nasce em nascentes nas montanhas, tem as corredeiras, ganha volume, se desemboca num rio maior e finalmente tem o seu final no mar. Todas essas coisas, dessa intrincada realidade que nos cerca, foi dotada de capacidade para sucesso. Então, se, por exemplo, um tipo de peixe no mar que existe hoje objetivamente, e nós podemos falar de milhares e milhares e milhares de tipos de peixes, animais e árvores e vertebrados e mamíferos e fungos e bactérias e todas essas coisas, se eles existem objetivamente, é porque eles foram desenhados para sucesso, para permanecer, para sobreviver.
É interessante então que nesse desenho de todas as coisas vivas que respiram, interagem, são táteis, você pode pegar, medir, ver, pode mensurar. Todas essas coisas foram talhadas com potencial dentro delas para o êxito, para o sucesso. E com você não é diferente. E caminhando aqui na nossa jornada, nessa nossa primeira aula, você vai perceber que o destino final de qualquer produto, e aqui eu quero insistir com produto entre aspas, estou falando de você, estou falando de mim, o destino final de um produto foi visto antecipadamente pelo fabricante. Então o fabricante, ele viu todo o desdobramento, toda a performance, todas as escolhas, todos os atropelos, todos os problemas, todos os acertos e viu lá o final de todas as coisas. Nós vimos lá no texto de Isaías 46, verso 10, que Deus vê o final e porque Ele vê o final, Ele estabelece no seu começo o seu final. E isso é extraordinário. Então, como Ele vê o destino final antecipadamente, por causa disso, Ele requer então a sua existência. Então, a sua existência foi exigida, foi requerida por conta de um propósito. Então, eu quero te falar com todas as letras, você não caiu de paraquedas na existência. Você não entrou de gaiato no navio. Você não veio aqui de passeio. Você não é o fruto do acaso. Você não é o fruto das possibilidades. E olha, esse entendimento é fundamental porque definir como é a sua origem, de onde você vem, vai determinar a explicação e a percepção, a autopercepção que você terá de si mesmo. Isso é definidor de futuro para a sua vida. Então nós estamos começando aqui das coisas básicas. E essa percepção da sua origem, e quando nós dissemos que o seu destino final foi visto antecipadamente pelo fabricante e por causa disso ele requereu a sua existência, nós estamos falando então da razão que objetivamente traz a esse planeta e a essa consciência de existência. E caminhando aqui, nós podemos dizer que é correto afirmar que o seu fim requereu o seu começo. Uau! E que o seu começo, bingo, exigiu a sua existência. Que coisa extraordinária. Eu quero repetir. O seu fim, o seu destino final, requereu o seu começo. E exigiu a sua própria existência nesse planeta. Então, essa autopercepção vai te levar, vai te ajudar muito a dar valor a si mesmo, a apreciar a vida, a apreciar por que você vive, a entender o seu lugar único nesse intrincado universo, nessa complexa teia de realidade onde você está inserido hoje. E isso é fantástico, você não acha fantástico? Eu acho isso extraordinário. E o seu fim requereu o seu começo. E o seu fim exigiu a sua existência. Uau! Isso é tremendo. Eu convido você então, nessa nossa jornada, a continuar aqui a nossa aula. O que você realmente é já está estabelecido, eu quero sublinhar aqui, já está estabelecido nos fundamentos da sua vida, da sua identidade, de quem você é e de toda a somatória de potencial que você tem plantado dentro de você. E nós vamos desdobrar esse assunto mais para frente, isso aqui é só
uma introdução, mas eu quero te dizer que tudo que você precisa para dar certo, você já tem plantado aí dentro de você. Todos os alinhamentos, todos os fundamentos, nós chamamos isso de fundamentos da sua existência, tudo que tem a ver com quem é você, com a sua identidade, com todo alinhamento de dons, talentos, experiência, habilidade, criatividade, tino administrativo, sensibilidade, somatória de influência, coragem, percepção, amor, dedicação, altruísmo, os tempos de vida, os anos de vida, as décadas de tempo, prazo para você viver e respirar nesse planeta, a somatória de potencial, tudo isso está plantado dentro de você. E tudo isso junto é para o seu sucesso, é para o seu êxito. Essa palavra sucesso, às vezes, ela é mal interpretada aí. Há uma tendência de nós entendermos sucesso, né? Como aquele cara que ficou rico e agora está bem vestido e anda com uma pastinha executiva e o cara que dirige lá um Jaguar e virou um cara milionário. Eu não chamo de sucesso isso. Eu quero dizer que sucesso, êxito é você cumprir essa maravilhosa, deslumbrante e extraordinária razão que te trouxe à vida. Isso é sucesso. Isso é êxito. É cumprir o destino para o qual você veio a existir. E eu quero repetir isso aqui. Tudo que você precisa para o cumprimento do seu propósito e para chegar lá no destino final, estabelecendo, realizando o propósito, já está estabelecido nos fundamentos da sua vida. Está tudo aí dentro de você. Tudo, tudo, tudo. E aquilo que não está, está alinhado para estar futuramente. Aquilo que não está hoje se desdobrará em conexões no tempo certo, na ocasião certa, com a pessoa certa, nas circunstâncias certas, da maneira certa, com os princípios certos. Há muitos anos atrás, uma pessoa que eu admiro e respeito muito falou para mim, falou, você não tem ideia das coisas que ainda acontecerão e estão por vir na sua vida. Eu fiquei assim como que esbabacado, né? Atônito, perplexo com aquilo, porque você não está acostumado a pessoas falarem do seu futuro, do seu êxito, das possibilidades, de potencial. Raríssimas pessoas fazem isso. Raríssimas pessoas vão acreditar em você, investir em você, confiar em você. Confiar no sentido de acreditar no seu potencial. Acreditar do que é possível vir de você, do que é capaz de vir de bom de você. E é interessante que naquele momento eu fiquei ali como que com a cabeça na janela da eternidade, da transcendência. Eu falei, uau, que incrível. O que essa pessoa viu em mim? O que esse fulano viu em mim? Então deixa eu te falar uma coisa, valoriza as pessoas que acreditam em você. Valoriza as pessoas que investem em você. Valoriza as poucas pessoas, porque elas são raríssimas, que vão medir você não por aquilo que você faz ou fez, mas por aquilo que você é capaz de realizar no seu futuro. E isso é extraordinário. E esse alinhamento de ter todos os fundamentos na sua vida, plantados dentro de você, dentro da sua identidade, dentro do seu potencial, para que você cumpra o propósito e o destino para o qual você existe. O entendimento e a percepção disso choca. E é como que nos leva a ter uma percepção, um leque muito mais largo, muito mais amplo da realidade. Mas o inverso também é possível. Eu te chamo aqui para esse próximo ponto. Frustração acontece, se manifesta, existe quando contrariamos a nossa identidade, desperdiçamos o potencial e traímos o propósito.
E eu quero enfatizar isso aqui. O que é frustração? É quando o clipe quer ser microfone. E ele vai ser o microfone mais imbecil, incompetente, frustrado, mal resolvido e com a autoestima baixa. Porque ele não tem nada para virar microfone. E vice-versa, quando o microfone tenta ser um clipe ou uma chave de fenda, ele vai ser a chave de fenda mais imbecil, mais medíocre, mais tola, mais risível que caminha sobre a terra. Porque o microfone não tem nada para ser uma chave de fenda. Ele não tem o potencial, ele não tem o chamado, ele não tem os caminhos, a habilidade, o dom, o talento, a visão, a percepção. Ele não tem a facilidade, ele não tem a alegria, ele não tem o movimento, a caminhada. Ele não foi feito para ser chave de fenda, ele foi feito para ser microfone. É interessante, frustração acontece quando você contraria a sua identidade. Sabe, a grande desgraça aí fora, o grande problema aí fora é que a maior parte das pessoas não conhece a sua própria identidade, não sabe quem é. Como não sabe quem é, porque também não sabe a sua origem, de onde vem, vai desperdiçar o potencial, não tem entendimento nenhum de potencial. Não conhece quem é e o que tem, e muito menos o que pode. Por isso, tais pessoas são condenadas a uma vida inteira de frustração que perverte o propósito ou subverte o propósito. Eu quero perguntar, você é uma pessoa em harmonia com a existência? Você consegue ler as circunstâncias ao seu redor e olhar para si próprio e entender por que você está aqui? Por que você é você? Por que você sabe o que sabe? Por que você nasceu onde nasceu? Por que você é filho de quem você é filho? Por que você tem a nacionalidade da nacionalidade que você tem? Por que você nasceu na época que nasceu? Por que você recebeu todo o potencial de treinamento, investimento, influência de professores, mestres, mentores, chefes, líderes? Você já parou para pensar que todo esse alinhamento de coisa fez você ser quem você é? E que isso tem um porquê? E que isso tem uma aplicação? E você consegue cavar e enxergar um pouquinho mais profundo, lá no fundo do seu eu real, e entender, poxa, eu nasci para isso. Eu existo para isso. Eu somo 2 mais 2, que é uma conclusão óbvia, não precisa ser muito inteligente, de olhar a realidade de país, de cultura, de tempo em que eu vivi, de circunstâncias que eu recebi, de dons que eu tenho, talentos que eu tenho, de capacidade, de gostos, de aptidões que eu tenho e o que me faz realizado, o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, o que eu sou feliz fazendo. E quando eu leio essa somatória dessa equação inteira, é como um ahá! Chega dentro de mim, eu falo, nasci para isso. Eu estou aqui para investir em pessoas. Eu estou aqui para investir no crescimento pessoal de pessoas. Eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para fortalecer, eu estou aqui para treinar, eu estou aqui para empoderar, eu estou aqui para levantar, eu estou aqui para ajudar a superar, eu estou aqui para contribuir com ferramenta, eu estou aqui para alinhar condições, eu estou aqui para abrir caminhos, eu estou aqui para aplanar veredas, eu estou aqui para empurrar, eu estou aqui para trazer entendimento, percepção. Isso é como uma explosão e é uma conclusão. Descobri porque eu vivo.
Descobri porque eu existo. Eu existo para isso. E quando eu entendo que eu existo para isso, eu fico de bem comigo. Eu fico de bem com a realidade. Eu fico de bem com a vida. Eu fico de bem com a existência. Eu fico de bem com as possibilidades e também com as limitações, que é aquela história do microfone saber que ele nunca vai ser uma chave de fenda. Mas ele está feliz porque ele descobriu que ele é microfone. Ele está feliz porque ele descobriu o porquê que ele existe. Então eu vou fazer o máximo, eu vou maximizar o meu potencial. Eu não vou jogar fora oportunidades, eu não vou desperdiçar portas abertas, eu não vou jogar na lata de lixo aquilo que me vem à mão, mas eu vou fazer o máximo com o mínimo. Eu vou gastar ao máximo o meu tempo, o meu dom, o meu talento, as possibilidades. Eu vou alinhar as condições para que eu possa entrar nessa harmonia da vida de maneira plena. Eu quero perguntar, quem é você? Qual é o seu propósito? Então, voltando a falar aqui, frustração vem quando você contraria a sua identidade. Cara, você não nasceu para aquilo. Para com isso. Cara, para de tentar ser o que não é. Tentar fazer o que as pessoas querem que você faça. Tentar ser o que te impuseram. E há um sistema, desculpa, burro, estúpido, de avaliação. As pessoas são avaliadas por notas na escola, de 0 a 10. Matemática, física, geografia, política, filosofia, sociologia, e chegam lá e te dão uma nota. Essa nota é burra, porque essa nota ela não avalia a totalidade do seu ser. Eu quero te contar uma experiência. Eu sempre fui dessa área de ciências humanas, de ciências sociais, sempre fui nessa área. E fiz um curso técnico. No curso técnico que eu fiz, havia ali um peso enorme de física e de matemática. Muita capacitação, muito treino para física e matemática. Os meus colegas, a maior parte deles, prestou vestibular na época para engenharia, para as engenharias e passou. Mas naquela época eu concluí, eu não tenho nada a ver com engenharia. Eu vou ser infeliz se eu tentar ser um engenheiro. E aí, na Universidade Federal, havia um sistema de vestibular em que você não podia zerar as provas, nenhuma delas, e você era testado em tudo: português, química, física, biologia, geografia, história, redação, matemática, etc. E só que havia um problema. Mesmo que eu tivesse tremenda habilidade em física, em matemática e nas áreas humanas, eu tive muito pouco treinamento na área de química e de biologia. Fui fazer o vestibular. Eu fechei com quase nota máxima a redação, eu fechei com quase nota máxima a prova de matemática, quase nota máxima a prova de física. Eu tirei 10 em história, tirei 10 em geografia, em todas essas provas, mas em química e em biologia eu tive nota abaixo de 7, que era a linha de corte. Não passei nem na primeira fase. Aí você pergunta para mim, você concedeu a terceiros o direito de avaliar você e o seu potencial? Naquele dia eu entendi que o sistema era burro, era incompetente para avaliar quem realmente eu era. Sabe, eu quero aplicar isso para você nesse momento aqui. Não coloque na mão de terceiros a capacidade ou a possibilidade de avaliar o seu potencial, nem o seu propósito. E caminhando no nosso trilho, na nossa jornada aqui, rumo ao propósito, eu gostaria de fazer uma outra afirmação fortíssima. Você pode negar, adiar, sufocar o propósito, mas jamais conseguirá alterá-lo.
Você pode tentar negar. Não, não quero isso, não é o que realmente eu gosto, porque tem pai, tem mãe te pressionando para você ser, fazer, estudar, se tornar, adotar como profissão certas áreas profissionais. Então você pode negar o seu real propósito, você pode negar o seu real potencial, seus dons, seus talentos, as suas aptidões. Você pode também adiar. Você pode colocar uma pedra em cima e sufocar o propósito. Mas sabe, você jamais será capaz de alterá-lo, porque ele permanece para sempre, até o final. E, finalmente, na sequência do que nós temos dito aqui, você só encontrará satisfação, felicidade, nessa palavra tão complexa e tão contraditória, harmonia, sendo, fazendo e vivendo aquilo que foi desenhado para manifestar. E eu repito, você só encontrará satisfação, harmonia, sendo, fazendo e vivendo, manifestando tudo aquilo que você foi desenhado para fazer, ser e manifestar. Então, esse é o momento de você olhar lá fundo. O que você gosta? O que te enche de desafio, de sentimento de inspiração? O que te enche de gana para lutar, para se levantar, para fazer, para meter os peitos no meio dos tocos e enfrentar e superar? Quais são as coisas? Eu vou te falar que a dica para você perceber e entender de maneira plena e completa o propósito está por aí. Você perceber as coisas que mais te dão esse senso de desafio, de alegria, de desafio de cumprir, de conquistar, de superar, de ser, de se tornar, de investir. E essa é a maior e a melhor dica para você identificar qual que é o seu propósito existencial. Mas caminhando então na nossa jornada, existem coisas que são como que sinônimo de propósito. Sonhos. Eu posso dizer que sonho é um sinônimo de propósito existencial. Então, sonhos, anelos, dons e talentos são testemunhos do propósito dentro de você. Então, abra os olhos, olha para a realidade. É simples assim. Leia o óbvio. Quais são os seus sonhos? O que você quer fazer? O que você quer viver? Para onde você quer ir? O que você quer se tornar? O que você quer conquistar? O que você quer experimentar? Onde você quer morar? O que você quer deixar como legado? Os seus anelos, e essa palavra anelo é aquele respiro profundo, é aquele suspirar, né? Aquele desejo quando você sonha acordado, de olhos abertos. E são anelos. Ah, eu gostaria tanto disso. Ah, eu desejo tanto aquilo. Ah, eu não estou falando aqui de desejo fisiológico, de comida, bebida, coisas naturais. Eu estou falando daqueles lampejos de eternidade, lampejos existenciais. Quais são os seus dons? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? O que você faz bem feito? O que te dá gozo para fazer? O que te dá alegria fazer? O que você perde horas fazendo e nem vê o tempo passar? Seus dons testemunham sobre o propósito que está dentro de você. Os seus anelos testemunham sobre o propósito que está dentro de você. Os seus talentos testemunham sobre o propósito que está dentro de você. Quais são os seus talentos? Eu posso te falar que eu sou uma topeira bloqueada, incompetente em relação a certas coisas. Quer ver um exemplo? Eu não consigo desenhar coisa nenhuma.
Agora, os meus 3 filhos, eu fico impressionado. Os caras sentam, pegam um papel, e eles começam a desenhar, eles desenham feições, rosto, boca, mãos, expressões faciais. Eu não consigo desenhar coisa nenhuma. Eu sou completamente incapaz. Isso não é um talento que eu tenha. Por outro lado, eu tenho muita percepção, sensibilidade, capacidade, habilidade para milhentas outras coisas. Os seus talentos testemunham sobre o propósito que foi plantado dentro de você. E aí, evoluindo aqui na nossa jornada, meu companheiro de jornada rumo ao propósito, se o que você vê, se o que você tem sido e feito não é aquilo que você nasceu para ser e viver, o que você tem sido e tem feito é temporário. E tem muita gente assim. Às vezes você está num trabalho e você pensa, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu quero te falar que esse trabalho é temporário. Às vezes você está simplesmente cumprindo um horário e uma agenda laboral para pagar contas. Você não nasceu para aquilo. Você não quer realmente isso. Não é isso que realmente te dá vontade de viver, aquela gana de enfrentar a segunda-feira de manhã com criatividade, com alegria, com gargalhada, com boa disposição, com estamina. Essa palavra é interessante. E é interessante, se o que você tem sido e feito não é aquilo que você nasceu para ser e viver e fazer, tudo isso que você está sendo, fazendo e realizando é temporário. E caminhando, então, chamamos de visão aquilo que você é capaz de enxergar acerca do seu propósito, identidade e futuro. Então, tudo que nós estamos falando aqui nesse momento tem a ver com essa visão, com esse ahá, descobri, com esse momento ahá, caiu uma ficha, com esse momento ahá, eureka. Por isso eu coloquei o nome desse bloco, desse nosso primeiro bloco, de Eureka. Descobri, achei, entendi, compreendi, peguei. Ah, agora eu posso explicar por quê. Ah, agora faz sentido tudo. Por que faz sentido tudo? Porque agora você viu. Mas esse viu não é com os olhos ou não acontece com a visão natural. É uma percepção da realidade. Então chamamos de visão aquilo que você é capaz de enxergar acerca do seu propósito. Nasci para isso. Estou entendendo por que eu vim para esse planeta. Estou entendendo por que a minha vida tem sido como tem sido. Entendi por que eu passei os perrengues que passei. Entendi por que eu enfrentei o que eu enfrentei. Entendi a desgraceira por onde eu caminhei. E agora, tropecei, levantei, curei as minhas feridas e vamos superar. Vamos vencer. Vamos fazer dos limões a limonada. Vamos fazer das pedras, como dizia a Cora Coralina, poetisa goiana, vamos fazer das muitas pedras uma escadaria. E à medida que as escadas, que os degraus, que outrora eram apenas pedras, pedregulhos e impedimento para tropeço, vão tomando seu lugar, essa escadaria vai nos conduzir ao céu. Que coisa extraordinária! E chamamos então de visão aquilo que você é capaz de enxergar acerca do seu propósito, identidade e futuro. Qual que é o seu futuro, meu companheiro de jornada? Qual é o seu futuro, minha companheira de jornada? Por isso, então, nós podemos dizer que visão motiva, inspira e empodera. Por que visão inspira, motiva e empodera? Porque quando você vê, você antecipa
a percepção, a fagulha da alegria daquele momento. Você se vê lá no futuro, conquistando, se tornando, tendo feito, tendo realizado, tendo se tornado, tendo contribuído, tendo vencido, tendo superado. E quando você vê, você antevê, você entra no gozo, na alegria, no desfrute, na apreciação, embora a realidade onde você está não seja ainda a realidade palpável e objetiva que te aguarda no futuro. No futuro esse propósito se materializará. No futuro essas circunstâncias serão reais, mensuráveis, palpáveis. Você vai ser mesmo, vai conquistar mesmo, vai se tornar mesmo, vai transformar todas essas coisas que são apenas promessas de propósito, uma realidade palpável, tangível, mensurável. Me lembro de uma ocasião que eu caminhava na escola onde eu fazia ensino médio. Eu vinha de um contexto familiar muito complicado. E havia um contexto familiar de melancolia, de tristeza dentro de casa, de desacerto, de desarmonia. Eu era o filho mais velho e lá caminhando naquele pavilhão, sozinho naquela escola, eu suspirando falei para mim mesmo. Eu falei, eu não serei o pai que eu tive. Eu quero ser um pai diferente daquele que eu experimentei. Eu não quero ser o esposo, a pessoa ou o estilo de dinâmica familiar, estabelecer o estilo de dinâmica familiar que eu recebi em casa. Eu quero viver algo diferente. E naquele momento, aquilo começou a me alegrar, porque eu vi no futuro a possibilidade das coisas que naquele momento ainda não eram realidade. Eu quero te dizer que visão é a antecipação da percepção da realidade que te espera lá na frente. Visão é a antecipação da percepção com detalhes do que você vai se tornar lá na frente. Visão é a antecipação da realidade de tudo que você vai conquistar lá na frente. Por isso, quando você tem, no âmbito do propósito, uma visão clara, isso motiva, inspira e te empodera. Isso te dá força, motivação, vigor, vontade de avançar, vontade de vencer, vontade de superar, vontade de ultrapassar as barreiras, as limitações e os problemas. E caminhando, avançando aqui, eu quero deixar isso como recomendação para você. Não se deixe limitar por pessoas que te julgam ou medem pelo que você já fez. E quando eu digo aqui já fez, eu me refiro às suas realizações, as coisas que você fez, conquistou, cumpriu. Essas coisas, elas são boas e fazem parte da realidade, mas elas são pobres para medir até onde você pode chegar, até onde você pode alcançar, até o nível máximo que você pode atingir. Então, veja bem, a tendência da maior parte das pessoas é usar uma régua para medir você com base naquilo que você demonstra. Mas, como eu disse, pouquíssimas pessoas têm a habilidade de medir você pelo que você é capaz e tem potencial para ser, conquistar e se tornar. São duas coisas distintas. O potencial é muito maior do que aquilo que você objetivamente já fez, já demonstrou e já realizou. E aí há uma diferença muito grande, por exemplo, entre os nossos irmãos e os nossos pais. Os pais têm a tendência de medir o filho ou os filhos pelo seu grande potencial de futuro. Mas normalmente os irmãos tendem a nos avaliar por aquilo que nós já fizemos. E muitas vezes, aí está o choque, porque as pessoas se abrem
àquelas que não veem o seu potencial, veem apenas a sua nota. Medem você por um momento transitório, momento em que a sua nota não foi boa, a sua performance não foi legal, o que você fez não estava bom, e aí ele vai te rotular como o incompetente, como o incapaz, como o limitado, como uma pessoa que não é, não pode, não tem, não faz e não consegue. Então, fuja das pessoas que limitam você com base no julgamento alinhado com aquilo que são as evidências das suas realizações objetivas e mensuráveis. E abra-se apenas àquelas que veem o seu potencial e te inspiram no que você pode realizar, no que você é capaz de conquistar. Sabe, eu tenho algumas poucas pessoas na minha vida que acreditaram em mim. E essas poucas pessoas mudaram o meu futuro. Essas poucas pessoas mudaram o meu destino. E há pessoas aqui extremamente chaves na vida da gente. Os nossos líderes, os nossos professores, os nossos pais, os parentes mais próximos, avós, tios. E quando você encontra alguém, então, que te desafia, que joga a isca para você ir mais longe, que abre caminhos para você enxergar mais distante, que abre o leque para ampliar a sua percepção da realidade, cola nessa pessoa. Porque o destino, a realidade, a vida está trazendo essa pessoa para abençoar os seus caminhos e empoderar você na direção de conquistar e cumprir completamente o seu potencial. Eu, no ensino fundamental, ali no 6º, 7º, 8º ano, eu tinha muita dificuldade em matemática. E eu tinha um professor, esse professor, tadinho, ele era muito incompetente, ele não podia ser professor. Ele tinha que ter se tornado vendedor de acarajé na feira, ele não podia ser professor. Porque ele era um destruidor de potencial. E quantas vezes eu ouvi críticas desse professor a meu respeito. E eu passei a detestar matemática. Até que eu entrei no ensino médio, na Escola Técnica Federal, e ali a vida colocou uma professora maravilhosa, extraordinária, no meu caminho. E essa professora, ela não apenas desafiava, estimulava, inspirava, mas ela vinha, sentava do meu lado, me ajudava ali com as questões. E aquilo foi mudando a minha percepção daquele assunto. E eu me lembro que no final do ensino médio, a maior nota da turma em matemática foi a minha nota. O que me mudou? O que mudou o meu caminho? Professores que me desafiaram e me inspiraram. Pessoas que viram o meu potencial e foram além daquilo que eu podia mostrar como coisas que eu já tinha feito, realizado ou por mera nota que eu podia eventualmente tirar. Eu quero te perguntar, quem é que te desafia? Quem é que te inspira? Quem é que te empodera? Quem é que te capacita? Quem é que te abre caminhos? Abra-se e valorize essas pessoas. E avançando na nossa jornada, as pessoas que marcam você são exatamente aquelas que acreditam no seu futuro. Quem é que acredita no seu futuro? Cola nessa pessoa. Quem é que são as poucas pessoas que acreditaram no seu futuro, no seu potencial, no seu propósito? Cola nessas pessoas, porque essas pessoas têm o potencial de mudar a sua vida. E, finalmente, aqui, o que você fez ou faz ainda não são nem a amostra daquilo que você é capaz de ser, fazer e se tornar. Somente quem conhece o potencial, conhece o propósito e vice-versa. Então, isso aqui é forte. Somente quem conhece o potencial, conhece o propósito
e vice-versa. Eu quero te perguntar, você conhece o seu potencial? Nós estamos começando a falar desse assunto. Nós vamos fundo nele. Por isso estou dizendo que isso aqui é uma jornada. Então, quem conhece o potencial vai conhecer o propósito. E quem conhece o propósito vai conhecer o potencial. As duas coisas são irmãs. As duas coisas estão juntas, intrinsecamente conectadas, para sempre misturadas e amalgamadas. Então, propósito é mais poderoso do que os seus planos. Seus planos são todos temporários. É mais importante o propósito do que os planos. O propósito precede os planos. Planos não são perenes, envelhecem, são ultrapassados, ficam velhos. Agora o propósito é eterno. Então não confunda plano com propósito. Plano é alguma coisa que você faz e cumpriu, acabou, joga na lata de lixo e esquece. Plano é alguma coisa que de manhã você está empolgado com ele, de tarde você pensa melhor, de noite você desiste. Plano é algo que você implementa durante um tempo, ele se cumpre e você esquece. Planos são coisas que são ultrapassadas, são superadas. Planos são coisas que ficam para trás. Propósito é aquilo que alinha todos os detalhes da sua vida. E finalmente, terminando a nossa aula de hoje, não seja movido por oportunidade apenas. Deixa eu colocar a palavra apenas aqui depois de oportunidade. Não seja movido apenas por oportunidade. Não se venda. Eu conheço pessoas que são movidas exclusivamente por oportunidade. Quem dá mais leva, são objetos de leilão. Quem pagar mais contrata, são objetos de leilão. Eu quero te perguntar, você é movido por oportunidade ou você é movido por propósito? Sabe que ao fazer escolhas, ao se alinhar em relação à vida, escolha propósito para muito além do que oportunidade. Oportunidades vêm e vão, mas propósito é eterno. E finalmente, que você possa escolher as oportunidades que levam você mais próximo do seu propósito. Escolha oportunidades que permitam que o seu potencial seja mais desenvolvido para cumprimento do propósito. Permita que as oportunidades não te paralisem, nem te impeçam, nem faça compromissos com oportunidades que te colocam uma bola de chumbo no pé, uma algema nas mãos, uma venda nos olhos. Toma muito cuidado com isso. Seja movido por propósito. Não seja movido apenas por oportunidade. Sabe, nós vamos cavar mais fundo. Eu te convido para a nossa próxima aula, ainda nesse nosso primeiro bloco Eureka. E nos vemos então na próxima aula, meu querido companheiro de jornada. Um grande abraço para você. Nos vemos brevemente.